Para de enrolar e presta atenção nisso. Hoje eu vou te trazer 4 soluções para resolver teus problemas de ereção. Fica até o final, que a última vai te surpreender. Fala, meu guerreiro, eu sou o Dr. Luiz Gutierrez, urologista, especialista em performance sexual masculina e cirurgia robótica. Se você quer passar em consulta comigo, eu vou deixar o link na descrição e o QR Code na tela. Hoje nós vamos falar rapidamente, vou fazer um resumo de alguns caminhos que nós temos para melhorar a ereção, especialmente para você que está sofrendo com problemas de ereção, que está sofrendo com a parceira, a esposa está dando problema, não está cumprindo. Você está triste porque não está levantando. Então, esse vídeo vai te trazer 4 soluções, 4 coisas de forma resumida que podem te ajudar. Fica até o final que a última resolve 100% dos problemas. Mas antes eu preciso te informar que a pessoa que tem disfunção erétil é a pessoa que tem problemas para ter ou manter uma ereção e ter uma relação sexual saudável. Mas isso tem que ser por tempo prolongado, pelo menos 3 meses. Não adianta falar que você tem problema de ereção se falhou 1, 2, 3 vezes. Isso acontece com todo mundo. Ou não? Deixa aqui nos comentários se já aconteceu com você e você está procurando ajuda. Quando a pessoa está com problemas de ereção, a primeira coisa que ele tem que fazer é procurar urologista. Especialmente aqueles urologistas que mexem com performance sexual masculina, disfunção erétil. Igual eu. Eu fiz um fellowship especializado nessa área. Tudo para trazer o melhor da tua potência. E eu fiz um resumo e eu separei em 4 soluções para a disfunção erétil. Imagina que você já fez diagnóstico, já passou em consulta comigo, a gente conversou muito, porque a consulta demora 60 minutos, a gente pergunta bastante coisa, hábito, tudo certinho. A gente faz diagnóstico, faz Doppler, faz TEF, faz exames de laboratório, de imagem, Aí a gente chegou na conclusão que você tem problema de disfunção erétil. A gente vai ter 4 soluções. A primeira, e que é a base de tudo, são as mudanças de hábitos. E eu vou te falar, não adianta eu te dar uma porrada de medicamento e você não mudar isso, porque a doença não vai melhorar, o problema não vai melhorar. É igual quando chegou um paciente para mim na consulta, que ele era bastante obeso, ele não fazia esporte, ele tinha hipertensão, diabetes, ele não conseguia caminhar um quarteirão e ele estava com problema de ereção. Aí, se eu enfiava porrada de remédio, injeção, cirurgia, eu já sabia que não ia melhorar. E isso que aconteceu. Fez remédio e não melhorou. Mas quando ele começou a melhorar o hábito, fazer mais exercício, dormir bem, ele emagreceu e depois de 1 ano, os remédios começaram a agir. Se esse é teu problema, isso é importante. A base do tratamento é alimentação, tá? Uma dietinha mediterrânea, bastante fruta, legumes, carne, pouca comida rápida, cigarro. Eu vou te falar, o cigarro faz muito mal para a ereção, tá? Então, tenta diminuir. Sono. O sono é importante para você. Se você não dorme entre 7 a 8 horas, você tem risco de ter uma queda da testosterona. A partir dos 40 anos, a gente já vai ter uma queda natural de 1% por ano. Se você não dorme bem ou dorme menos de 5 horas, você vai perder entre 15 a 20% da testosterona que outra pessoa normal pode ter. E isso vai te dar problema na energia, na disposição, na libido e na ereção. Então, é importante. Exercício físico. Se você faz 30 minutinhos de algum esporte durante 5 dias, você vai ter uma mudança a partir da 3ª semana. E pode ser qualquer coisa, tá? Caminhada, corrida, o que você quiser, karatê, jiu-jitsu, basquete, futebol, tanto faz. Mas isso, obviamente, vai aumentar teu tempo, porque você vai ficar com mais disposição e a ereção também muda, melhora. Tem trabalho que mostra que tem melhora de 50% a 60% a partir disso. O estresse. A gente tem que tentar diminuir o estresse, porque isso aumenta o cortisol diminui a testosterona, isso atrapalha, já sabe, a energia, a ereção. Então, menos estresse e mais rigidez. E agora eu vou te falar sobre a segunda solução, medicamento. E a gente vai passar por aminoácidos, soluções mais naturais, como a L-arginina, que é um precursor do óxido nítrico, que pode melhorar a tua ereção se você toma entre 3 a 6 gramas por dia. E esse aminoácido vai potencializar o efeito do tadalafila. Tem trabalho científico que demonstra que pessoa que toma L-arginina e tadalafila melhora
mais a ereção que a pessoa que só toma tadalafila. E em termos de medicamento via oral, nós temos os famosos inibidores da 5-fosfodiesterase: Viagra, Cialis, Levitra, Spedra. Os mais importantes aqui no Brasil, que funcionam bem, Cialis e Viagra. O Cialis, né, que é o nome comercial, nome bacana, a tadalafila. A tadalafila ela vem de 5 de 20 miligramas. A de 5 miligramas é de uso diário, tá? Que é esse aqui. Você pode usar ela para disfunção erétil leve e para a pessoa que quer tomar todo dia para ficar mais disposto, né? Você, por exemplo, uma pessoa cansada, que não sabe quando vai ter relação, tadalafila diária pode funcionar bem, porque ele vai ficar meio pronto, né? Agora, a tadalafila de 20 miligramas, ela é de demanda, tá? Ela funciona bem quando você vai ter relação. Eu recomendo você tomar ela 2 a 3 horas antes do encontro. Por quê? Porque o melhor efeito vai ser a partir da 4ª hora do início da toma. Então, você consegue aproveitar o máximo, né, desse remedinho aqui. Elas duram até 36 horas, tá? Então, por isso que eles são chamados da pílula do final de semana. Já em comparação com o Viagra ele tem uma duração menor, ele dura 6 horas, porém ele age mais rápido, mais ou menos em meia hora já está agindo. Ele vem com apresentação de 50 e 100 miligramas, e ele só é usado de demanda. Se você me pergunta qual que é o melhor, na verdade que não tem melhor, os dois têm a mesma potência, porém a tadalafila tem menos efeito adverso, ok? Então isso que eu vejo no dia a dia, os pacientes reclamam menos da tadalafila. Obviamente tem paciente que gosta do Viagra, tá? E que funciona muito bem, é um remédio muito bom. Agora nós vamos falar sobre a terceira solução. Terceira solução, ela resolve 95% dos problemas de disfunção erétil. E normalmente a gente usa ela quando o paciente não está reagindo bem mais às medicações, tá? É a terapia intracavernosa. Essa aqui, a injeção, tá bom? E nós temos potentes vasodilatadores que são injetados diretamente no corpo cavernoso do pênis. E nós temos várias combinações, nós temos o Caverjet, nós temos o Bimix, Trimix. Se você não está respondendo bem com a medicação via oral, eu te convido a passar em consulta, porque a gente precisa entender se você é um bom candidato para injeção, se você responde bem. Normalmente na consulta a gente faz um Doppler, faz um teste de farmacoereção, coloca medicamento, te ensina a aplicar, porque você pega uma vez e já era. Mas a gente precisa ensinar. Imagina, você acha que a logística talvez seja um pouco mais difícil, mas eu tenho um paciente que ele dá uma viradinha, aplica o negócio e já está pronto para dar o show. Então, como eu te falei, esses remédios resolvem 95% dos problemas de ereção. Então, aqui agora em pleno 2025, não tem mais excusa para falar que você está falhando. E agora nós temos a quarta e última solução, a solução definitiva para o tratamento da disfunção erétil, dos problemas de ereção, a prótese semirrígida ou a prótese inflável, a prótese peniana, tá? Isso é uma cirurgia muito segura, que feita por um profissional que se dedica a isso, funciona muito bem, tem uma alta taxa de satisfação. Seguinte, eu preciso te informar algumas coisas importantes sobre essa cirurgia. Primeira coisa, tem que ser feita por um urologista que tenha certa experiência nesse caso. Por exemplo, eu fiz um fellowship com os melhores implantadores de prótese do Brasil. Então eu me dedico a isso, eu tenho bastante experiência. Outra coisa, a maioria fala que quando você coloca uma prótese, teu pênis vai ficar meio artificial, né? A ereção artificial não vai ser igual. Isso é mentira. A sensibilidade do teu pênis vai ser a mesma. A ereção vai ser igual, só que você vai ter uma coisa mecânica, né? Simulando uma ereção. Outra coisa, ejaculação, sensação de desejo vai ser a mesma. E inclusive você vai ter uma ereção residual que a gente chama, que tem ainda circulação no pênis, na cabeça do pênis, você vai sentir ela vermelha, mesma coisa. E com o tempo, você vai se acostumar 100%. Outra coisa, o pessoal acha que é uma cirurgia difícil, complicada, e não. É uma cirurgia que demora menos de 2 horas, você vai para casa em 24 horas, em 45 dias você já está pronto para voltar para a pista. Nós temos 2 próteses penianas, a semirrígida e a inflável. A inflável é um pouco mais cara e a semirrígida ela é um pouco mais em conta, tá? Ela deve custar mais ou menos entre 6 a 10 mil reais, dependendo da marca. Se você quer mais informação sobre essa cirurgia, deixa aqui o comentário prótese peniana que com muito prazer eu vou fazer mais para você. Então, se você ficou interessado neste tema, eu vou te mandar
outro vídeo onde eu falo 7 coisas para melhorar a tua ereção. 7. Mais. É um tratamento integral personalizado só para você. Tchau, tchau.